Olá, eu sou o Elton Enishi e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a este canal dedicado exclusivamente na divulgação do ceticismo e do pensamento crítico. Como vocês puderam ver na vinheta, dentre algumas coisas que eu pretendo falar neste canal é justamente análises argumentativas. A análise argumentativa é o maior exercício de pensamento crítico que eu conheço, pois saber desassociar pessoa, argumento e postura exige prática e muito conhecimento. As pessoas costumam se abalar facilmente quando alguém diz algo que elas concordam ou discordam. Parecem que estão a todo momento só esperando ouvir algo que comprove aquilo que ele já conhece, que ele já tem uma crença interna, ou que alguém diz algo que seja diferente daquilo que a pessoa conhece e com isso ele poder criticar. Isso é, a régua para eles saberem o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, são as próprias opiniões. Achando que discordar é uma postura ruim e concordar é uma postura boa. Se a pessoa discorda, ela é incoerente. Se a pessoa concorda, ela é coerente. Eu não conheço nada mais perigoso do que isso, pois as suas opiniões podem estar erradas. Analisar um argumento sem usar suas próprias opiniões, mas sim conhecimento de lógica argumentativa, é sim um grande desafio. Por isso, eu quero focar aqui 100% na forma como eles irão debater, se vão ou não usar falácias, se estão argumentando com base em algum viés cognitivo, se eles distorcem a lógica argumentativa de alguma forma, isso é, nas estratégias que eles irão adotar. Não vou querer refutar ou não o que será dito, mas sim apenas usar o debate como exemplo de como debater, de como as ideias podem ser apresentadas e o que deve ser evitado e o que deve ser analisado e percebível, independente do que é dito. Eu quero começar esse quadro de análises argumentativas analisando o grande debate da CNN. Eu gosto muito deste quadro da CNN Brasil, pois ele realmente coloca duas pessoas de pensamento diferente para debater em um ambiente controlado, de réplica, tréplicas e tudo mais. Parecido com o antigo quadro Dois Lados da Moeda que a Jovem Pan possuía. Muito melhor do que colocar gente que pensa parecido, que pensa igual, para apenas um ficar massageando o ego do outro, igual algumas outras emissoras fazem. Este episódio que eu vou falar do grande debate gerou muita polêmica, pois culminou no pedido de demissão do Augusto Botelho por desentendimento com Caio Coppola. O link do vídeo estará na descrição. O tema do debate era, abre aspas, está na hora de voltar ao futebol? A apresentadora e mediadora do debate é a Mona Lisa Perrone, que começa o enunciado dizendo que o governo de São Paulo anunciou o retorno do Campeonato Paulista de Futebol para o dia 22 de julho. E ela queria saber a opinião dos debatedores sobre isso. O Augusto acha que não está na hora de voltar, já o Caio não vê problema no retorno do futebol. O primeiro a falar foi o Augusto Botelho, e ele começa repetindo a pergunta, abre aspas, estaria o estado de São Paulo e o resto do Brasil prontos para retomar o futebol? Fecha aspas. Até aí tudo bem. Começar respondendo um tema, repetindo a pergunta, é uma boa forma de destacar o assunto. Às vezes, quando eu estou dando alguma palestra, eu uso isso para relaxar um pouco e conseguir pensar no que eu vou falar. Não sei se foi essa a intenção do Augusto, mas eu uso para isso. Depois, ele continua. Abre aspas. Antes de responder a esta pergunta, vamos refletir sobre o que realmente está por trás dessa proposta. Em primeiro lugar, o dinheiro. Em segundo, o dinheiro. Em terceiro, o dinheiro. Em quarto, a tentativa de, pelo menos em parte, trazer de volta a sensação de normalidade. Fecha aspas. Então, o argumento dele é: as duas motivações para voltar ao futebol é a financeira e a tentativa de criar uma sensação de um ambiente mais normal neste período que estamos vivendo. Cerca de 70% financeiro e 30% psicológico, segundo ele. Tá, mas presta atenção que este é o argumento. O problema começa quando ele tenta exemplificar este argumento, pois ele cita que, abre aspas, determinadas atividades, expressões culturais e musicais estão extremamente enraizadas no nosso país. Fecha aspas. Então, percebam que os exemplos que ele vai dar são de atividades culturais. Afinal, estamos falando de um campeonato esportivo.
Aí ele cita o futebol, o carnaval, o samba, a rachadinha, o cidadão de bem que grita com alta voz pelo fim da corrupção, mas pensa duas vezes antes de oferecer uma caixinha para não ser multado, o oportunista que invoca princípios constitucionais quando lhe convém. Tudo isso faz parte do nosso país. Fecha aspas. Ponto. Vamos lá. Ele cita 6 exemplos, onde 3 estão dentro do argumento dele e os outros 3 são completamente desnecessários. Eu não consigo pensar em nenhum motivo para ele poder colocar esses 3 exemplos, senão o de fazer militância política e apoiar uma narrativa que nada tem a ver com o escopo do debate. Ao criar um grupo de exemplos, todos os elementos daquele grupo devem pertencer à mesma categoria. Ele criou um grupo com 6 elementos para exemplificar atividades esportivas e culturais. E o que a rachadinha tem a ver com isso? Falar sobre rachadinha é apenas uma forma de cutucar politicamente o telespectador. É uma forma de pregar uma militância ideológica em um momento completamente inoportuno. Quando você está falando sobre um assunto e coloca vários exemplos, você induz o ouvinte a concordar com todos os exemplos, se ele concordar com os outros. É uma forma de manipular a audiência a concordar ou não com um tema que é totalmente alheio ao que foi proposto. É literalmente fazer proselitismo ideológico. Exatamente igual quando um crente fica pregando a Bíblia até na hora de conversar sobre receitas de bolo. Tá aí uma outra semelhança entre ideologias e religiões. Ambas fazem as pessoas virarem fanáticas. A propósito, se você não viu ainda o meu último vídeo sobre semelhanças entre ideologias e religiões, vá lá dar uma conferida quando eu terminar aqui, beleza? Ele está muito bom. E aproveite para se inscrever nesse canal e curtir e comentar os vídeos que você gostar. Voltando, até mesmo dentro do direito, há algumas regras e normas lógicas que determinam como uma lei deve ser feita. Não que toda lei segue uma lógica, muito longe disso, né? Na verdade, a maioria é o contrário. Mas um bom exemplo de uma lei que segue certa lógica argumentativa é a Lei Complementar 85 de 98. Em seu artigo 11, ela diz, abre aspas, para obtenção de uma ordem lógica, deve-se restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio. Isso é, quem fez essa lei estava querendo manter uma certa coerência na hora das pessoas quando forem escrever leis, né? E isso é feito para evitar o que aconteceu recentemente, quando o Bolsonaro vetou o uso obrigatório de máscara em comércio, escolas e templos. Tinha uma lei obrigando as pessoas a usarem máscaras em determinados locais. E o presidente vetou o parágrafo, abre aspas, estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, fecha aspas. Ele vetou, pois disse que esses demais locais poderia ser interpretado como sendo obrigatório usar máscara dentro de casa. Só que, como eu estou dizendo, dentro da lógica, você deve interpretar todos os elementos do parágrafo como sendo pertencentes ao mesmo assunto ou princípio. E os exemplos do parágrafo não se referem à casa das pessoas, mas sim comércio, trabalho e essas coisas. Então todos os elementos são dessa categoria. Da mesma forma que o Augusto deveria ter usado todos os elementos da mesma categoria para não influenciar na interpretação dos ouvintes. O irônico é que o Augusto é um crítico do governo Bolsonaro, mas ele acabou usando o mesmo raciocínio sem lógica do presidente. E isso porque ambos, tanto o Augusto quanto o Bolsonaro, estavam naquele momento usando muito mais uma cartilha ideológica do que a razão. Depois disso, o Augusto continua argumentando e ele começa a responder alguns argumentos comuns daqueles que apoiam o retorno do futebol. Eu não vi nenhum problema na fala dele, então vamos que vamos. Depois é a vez do Caio Coppola. Uma coisa interessante de comentar é que dentro de um debate, a pessoa que fala por último tem sempre a vantagem na hora de tentar manipular a audiência a favor de seus argumentos. Esse foi, inclusive, o principal motivo que fez o grande Richard Dawkins recusar alguns debates sobre criacionismo com o William Lane Craig. Pois, nas regras do debate, o Craig sempre ficaria com a última palavra nas perguntas. Além que, debater com criacionistas é um saco, né? Convenhamos. Óbvio que o Caio não tem culpa disso, só achei importante falar para que vocês pensem e prestem mais atenção na ordem das respostas quando for assistir qualquer debate.
O grande problema do Caio Coppola neste vídeo foi que ele não respondeu o tema do debate. Em vez disso, ele gastou o tempo dele inteiro para responder uma acusação de difamação que havia recebido do Augusto no último debate. Aí ele começou a falar sobre o prefeito de Nova York, sobre os dados que o não sei quem morreu, sobre não sei aonde morreu, não sei o que. E eu fiquei tipo, tá, mas o que o meu Corinthians teve a ver com isso? Quando o Caio terminou, sem falar nada sobre futebol, a Mona Lisa puxou a orelha dele dizendo para se ater ao tema. Enquanto isso, o Augusto ficou com cara de deboche e aí acabou o nível todo do debate, né? Porque o Augusto também quis falar sobre Nova York. E a Mona Lisa ficou pé da vida porque o Augusto também queria falar. E o Caio, enquanto o Augusto tá falando, o Caio ficou dando risada. E depois o Augusto ficou dando risada do que o Caio ficou falando, aí já era. Sobre o Caio, eu não notei nenhuma falácia ou problema lógico na fala dele, mas com certeza teve uma falta de postura ao usar o espaço sobre um tema para falar de outro, que ele ficou ressentido. Segundo o próprio Caio, ele pediu direito de resposta para a direção, e a direção disse que não poderia atender, pois aquilo se deu dentro do ambiente de debate. Então o Caio resolveu usar o espaço para se defender de acusações que ele disse ter recebido do Augusto no dia anterior. Tudo bem, eu até entendo a intenção dele em falar para a mesma audiência do programa sobre algo que aconteceu e ele não conseguiu falar. Mas, mesmo assim, eu acho errado, dentro de um debate, falar sobre outro assunto. Ele poderia ter feito um vídeo e postado no YouTube ou em algum stories por aí no Instagram, sei lá. Não teria pego a mesma audiência, mas pelo menos ele teria dito o que queria sem ter bagunçado o debate sobre futebol. Eu também não gostei da chacota e das risadinhas que um fez pro outro enquanto o outro estava falando. Isso é coisa de criança, né? Mas enfim. Depois que os ânimos acalmaram, eles voltaram a argumentar sobre futebol e eu não vi problema nenhum no que eles disseram. Talvez porque o tempo estava tão curto e eles não conseguiram falar muita coisa. O debate terminou com o Caio magoado, pois não recebeu nenhum pedido de desculpas do Augusto e o Augusto acusando o Caio de ser falacioso. Bem, eu acho um debate um ambiente perfeito para que ideias sejam confrontadas e que assim a audiência consiga analisar os argumentos e tirar suas conclusões. Mas o debate precisa ser organizado com regras e essas regras devem ser seguidas. Os dois debatedores, eles são muito bons, mas ninguém é perfeito e eles acabaram cometendo alguns deslizes desses que eu falei. Mas mesmo com tudo isso, eu tenho que ressaltar que o Grande Debate da CNN é um ótimo quadro que eu recomendo todo mundo assistir. E que tanto o Caio e o Augusto, eles contribuem muito para a qualidade do programa. Pena que o Augusto saiu, mas eu espero que o quadro continue bom. Qualquer coisa, eu volto a ver os clássicos embates que o grande Henri Cristo e o Padre Quevedo faziam nas noites da TV brasileira. Tchau, tchau.